Bom, amados irmãos, olha que maravilha, né? O coral da igreja está presente conosco. Imagine o trabalho que dá. Os irmãos têm que gravar em casa, têm que encaminhar a gravação, aí é montada a imagem, superposto o som. E glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. E agradecemos ao Deus a oportunidade de podermos louvá-lo e esperamos que esse louvor tenha edificado a sua vida. Amados queridos irmãos, eu quero ler com os irmãos o texto em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. A segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Achamos? Isso. Nós vamos orar e vamos ler o texto e nele meditar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela liberdade que temos em podermos ler a Tua palavra, nela meditar, mas nós pedimos, Senhor Deus, agora a iluminação do texto para que o compreendamos e pedimos que Tu uses o pregador como Teu instrumento, o que vier de Ti, que retenhamos, o que não deixemos de lado, mas fala conosco. Nós precisamos, queremos te ouvir, estamos com fome e sede da Tua palavra. Em Cristo Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amados, então vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Isso, e diz assim: E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu convido você a ler comigo, vamos ler na sua casa, ler assentado mesmo como você está, mas respeitosamente, leia esse texto comigo, diz assim: E por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amado irmão, amada irmã, querido amigo, amiga, eu gostaria que você pensasse, se aproximando do final da sua vida. Você sabe que vai morrer, e está chegando aquele momento. O que é que você diria? Ou o que é que você deixaria de legado àquelas pessoas que te conhecem? Porque é exatamente isso que Paulo está fazendo. Paulo aqui, ele está preso. Esse texto, ele deve ter sido escrito entre o ano 64 e 68 depois de Cristo, e Paulo está preso em Roma, e vai ser julgado. E Paulo está sozinho, Paulo está abandonado. E quando nós lembramos quem é esse Paulo, inicialmente sendo chamado de Saulo, a sua figura aparece no apedrejamento do diácono Estevão. Ali estava ele, liderando aquele movimento. As roupas de Estevão são colocadas aos pés de Saulo. Logo depois diz que o Saulo estava querendo destruir completamente esse cristianismo, e ele vai até o sumo sacerdote, pega cartas para poder prender o cristão, autorizações para prender cristãos, homens, mulheres, crianças, vai até Damasco. Ele era um perseguidor do cristianismo, ele era, ou como ele dizia, um ignorante, ele não conseguia enxergar o cristianismo como algo de Deus, como uma nova aliança com o seu povo. Ele, como um judeu ortodoxo, ele, como um fariseu, aluno de Gamaliel, profundo conhecedor do Antigo Testamento, homem poderoso, homem influente, ele perseguia e prendia os cristãos. E agora, muitos anos depois, velhinho, preso em Roma, aguardando o seu julgamento, na certeza de que seria morto. Sabem por quê, irmãos? Porque no ano 64 houve um grande incêndio na cidade de Roma, capital do Império Romano,
70% ou mais da cidade foi destruída. E esse incêndio, ele foi atribuído aos cristãos que lá moravam, porque os cristãos eram mal vistos. Eles não aceitavam chamar o imperador de Deus. Eles não aceitavam lutar nas frentes de batalhas dos romanos. Eles não se dobravam à religião romana. E eles se encontravam em secreto. E participavam de algo que eles não compreendiam. Os romanos, eles bebiam sangue e comiam a carne de alguém. Não, era a Santa Ceia mal traduzida, mal explicada. Eles eram perseguidos. E agora, grande parte da culpa é atribuído ao apóstolo Paulo, um desbravador, um evangelista, um homem que largou todo o seu poder, a sua riqueza e a sua influência e foi trabalhar para a glória de Deus. Um homem que Deus disse que ele veria o quão importante é sofrer para a glória de Deus, para o trabalho do Senhor. Um homem que tinha um espinho na carne, orou 3 vezes e Deus disse: não, a minha graça te basta para que você não se ensoberbeça do seu conhecimento. Agora ele está velhinho. Sabe que vai morrer. Paulo está preso em Roma pela 2ª vez. Ele não tem mais certas regalias. Está jogado numa masmorra, num local úmido, local frio, insalubre, com um cheiro horroroso. Está avançado em idades, tendo sofrido muito ao longo da sua vida. Passou por apedrejamentos, foi chicoteado, bateram nele, passou por naufrágios. Um homem com o corpo e com a alma cheia de cicatrizes, de dores, de sofrimentos. Pesa sobre ele a culpa da liderança no incêndio de Roma, capital do Império Romano. Grande parte da cidade foi atingida. Um crime horrendo foi atribuído aos cristãos, que passam a ser perseguidos, são mortos, são queimados, são sacrificados, são trucidados. E Paulo, preso, consegue escrever esse texto tão lindo, o capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E se você observar, irmãos, essa palavra dia, ela está escrita com letra maiúscula, dia. Não é? Da ideia de algo especial. O que é esse dia? É a volta de Jesus Cristo. É a segunda vinda de Jesus Cristo. Então Paulo, apesar de estar passando por esse momento, ele se mostrava uma pessoa confiante em Cristo Jesus. Amados, queridos irmãos, de certa forma nós vamos trazer também mais à frente na conclusão exatamente isso. Nós também estamos passando por um momento de crise. Trazemos sobre nós as dores, o sofrimento dessa pandemia, da quarentena. Perdemos amigos, perdemos parentes, estamos confinados em casa, muitos perderam emprego, têm dificuldades para pagamento das suas contas. E qual é o nosso procedimento? Será que nós podemos dizer assim como Paulo, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia? Ou seja, a vida espiritual de Paulo, Paulo tinha certeza da sua ressurreição. Paulo tinha certeza que não passaria pela segunda morte física. Não, ele tinha certeza da vida eterna. E certamente ele escreveria isso na lápide do seu túmulo, um homem que tinha certeza da vitória, certeza da vida eterna. E o que é que nós estamos escrevendo ou deixando escrito em nossas vidas? Então vamos lá pensar um pouquinho. Olhem que interessante. Paulo
é acusado de malfeitor. Interessante, olha lá, no capítulo 2, versículo 9, 2, versículo 9, Paulo diz assim: pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Ele disse: olha, eu estou preso, estou algemado. Mas a palavra de Deus não está algemada. Ele fala, realmente, olha aqui no capítulo 1, versículo 8 também: não te envergonhes, portanto, o testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, Paulo está preso e com as suas mãos atadas. Mas ele fala que a palavra de Deus não está presa, ela continua solta e continua transformando vidas, continua realizando maravilhas. O Evangelho, o anúncio das boas novas. Paulo também estava abandonado pelos seus filhos, não filhos de sangue, mas Paulo sempre olhava, como nós falamos no 5º mandamento, para aqueles que o serviam, e os tratava como filhos, eles colocavam como pai, ele amava aquelas pessoas, ele ensinava, ele orientava, ele acalentava, e essas pessoas o abandonaram. Querem ver? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Está aqui, olha. Diz assim: estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram? Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Está sozinho. No momento da dificuldade, no momento do sofrimento, no momento da dor, aqueles que o acompanhavam, os seus amigos, o abandonaram. Então ele está preso, abandonado. Versículo 4, capítulo 4, versículo 13. Está com frio. Que interessante isso, não é? Capítulo 4, versículo 13. Paulo, quando escreve essa carta para Timóteo, ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Então lá, temos que montar esse cenário. Paulo está preso, Paulo está algemado, Paulo está abandonado por aqueles que o seguiam, Paulo está com frio. Essa ideia, a palavra capa, é algo que se coloca por cima da roupa para proteger do frio. Paulo é vítima de ingratidão e abandono na sua primeira defesa. Quando ele foi ao tribunal a primeira vez, olha lá, capítulo 4, versículo 16. Quando ele vai ao tribunal a primeira vez, para dizer que ele não tinha nada a ver com aqueles incêndios, olha o que acontece, capítulo 4, versículo 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. O que ele está dizendo? Senhor, não pune não. Deixa. Assim como Estevão sendo apedrejado, o Senhor não sabe o que fazem. Deixa. Agora Paulo está então, Paulo sofre a ingratidão. Aqueles que não abandonaram, não o defendiam, não levavam uma palavra, mesmo sendo acusado de um crime tão grave. Paulo teve direito à defesa, porém, em sua primeira defesa, na audiência, onde deveria apresentar suas alegações de inocência, ninguém apareceu por lá para defender, ninguém. Paulo sofre a dor da ingratidão daqueles que conhecia e frutos do seu ministério, da pregação da palavra de Deus. E Paulo, ele é sentenciado à pena de morte, mesmo sendo inocente. Olha lá, 2 Timóteo 4, 6. 2 Timóteo 4, 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Irmãos, não há como nós olharmos para essa situação e nos impressionarmos. Esse homem que era poderoso, esse homem que era conhecido, que perseguia cristãos,
que participou do apedrejamento de Estevão, que levava cartas autorizando a prender homens, mulheres e crianças que eram cristãos, convertidos a Cristo Jesus, judeus convertidos. Esse homem, agora, entre o ano 64 e 68 depois de Cristo, está preso em Roma, aguardando o seu julgamento final, a sentença final. Seus amigos o abandonaram, aqueles que ficaram não o defenderam, passava por frio, algemado. Na sua primeira audiência, nada lhe foi levado como defesa. Ele sabia que seria sentenciado à morte. Então ele é um homem no corredor da morte, aguardando apenas a sentença final e o dia da execução. E aí, o que é que esse desbravador do Evangelho, o apóstolo Paulo, o que é que ele escreve? O que é que ele nos deixa como legado, como lembrança da sua vida? Olhem que lindo, amados, dando continuidade aqui, em 2 Timóteo 4, agora 7. 2 Timóteo 4, versículo 7. Busque lá na sua Bíblia, marque na sua Bíblia, escreva na contracapa da sua Bíblia, porque este versículo é um versículo que nos anima, que nos fortalece. O texto da palavra de Deus assim nos fala. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Combati o bom combate. Pregou a palavra de Deus. Se desdobrou para pegar a palavra de Deus. Enfrentou dificuldade e até dizia, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por diferentes situações, mas não deixarei de pregar e falar das maravilhas do Pai, da salvação única, gratuita em Cristo Jesus. Completou a carreira, chegou no final da sua vida, chegou no momento da sua aposentadoria compulsória, forçada, idoso, preso, algemado, abandonado, largado, com frio. E diz assim, guardei a fé. Ele continuava com fé, irmãos. A sua fé continua sendo forte. Ele continuava crendo de forma maravilhosa no poder de Deus, na salvação única em Jesus Cristo, na atuação do Espírito Santo sobre a sua vida. Ele sabia que Deus poderia estalar os dedos e as cadeias se romperiam e ele seria libertado. Ele sabia que o Espírito Santo de Deus poderia trazer os anjos para que o tirassem dali e o libertassem. Ele sabia do imenso poder de Deus, mas ele sabia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É fácil entendermos que a vontade de Deus é boa, porque em Deus só o bem, só o certo, só o correto. É fácil entendermos que a vontade de Deus assim o é, reta, porque em Deus não há pecado, nem sombra de pecado. Mas aceitarmos que a vontade de Deus é agradável em situações difíceis, no corredor da morte, como ele estava, mas ele sabia que Deus não o abandonava. A sua fé continuava firme e dizia, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto, juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Ele não estava falando só dele, estava falando de todos nós convertidos, lavados no sangue de Jesus. A vida de Paulo nesse momento final é um exemplo de fé para cada um de nós. De um homem sem esperanças nesse mundo, mas cheio de esperanças na vida eterna. Amados, queridos irmãos, por que é que Paulo falava isso? E agora, quero fazer uma ligação muito bacana, muito interessante. Por que é que Paulo falava isso?
Porque Jesus Cristo falou com ele. Porque ele ouviu a palavra de salvação. Porque aquele duro coração que ele tinha de fariseu foi esfacelado pelo amor de Cristo Jesus. Ele se rendeu aos pés do Senhor. E o seu amor por Cristo superava qualquer outra coisa na sua vida. E ele dizia, para mim viver é Cristo, eu morrer é lucro. Gostaria eu, dizia ele, de poder estar com Deus, desfrutando das maravilhas celestiais, mas Deus ainda quer que eu esteja aqui pregando o Evangelho, porque, amados queridos irmãos, o nosso Cristo foi, é e será o Cordeiro de Deus para a nossa vida. Ele é imutável. As suas promessas são reais, são vivas, acontecem, acontecerão. E como nos diz aí a palavra de Deus em Hebreus capítulo 13, versículo 8, note na sua Bíblia, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Ele tinha isso firme no seu coração. Ele tinha isso de forma maravilhosa no seu coração, que Cristo era, Cristo é e será sempre o mesmo. Mas eu quero me debruçar agora sobre esse versículo, que vão nos ajudar a entender esta fé imensa que Paulo sentia no seu coração, à beira da morte, uma morte horrível. Primeiro, Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento, ele era um fariseu, aprendeu com Gamaliel, um dos membros do Sinédrio, um grande conhecedor da palavra de Deus. Então ele conseguia enxergar que Jesus Cristo era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Nós lemos e estudamos o Antigo Testamento e vamos ver de forma esplendorosa, tudo apontando em direção a Jesus Cristo. Na criação, quando houve o pecado, e o pecado original entrou nesse mundo, e por um só homem herdamos esse pecado, mas por um só homem somos livres do pecado, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Quando Deus traz a punição sobre Adão e Eva, lá em Gênesis 3, versículo 15, Deus fala que da mulher viria aquele que pisaria na cabeça da serpente e a mataria, mas morreria. Deus já está falando do plano de salvação em Cristo Jesus. Desde a criação já se apontava para a vinda de Cristo Jesus. Os patriarcas, Deus promete bênçãos imensuráveis a Abraão, faria dele uma grande nação, o primeiro homem que Deus chamou, e Deus já disse que dele viria a salvação, a transformação. Olha lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, olha lá Deus já falando a Abraão em Gênesis, que dele viria o Salvador. Gênesis 12, versículo 3. Deus fala assim para ele, olhem que interessante. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora olhem, capítulo 18, versículo 18. Capítulo 18, versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Agora, se nós formos lá na frente, em Gálatas capítulo 3, versículo 18, Gálatas 3, versículo 18, diz assim, Gálatas 3, versículo 18, qual, pois, a razão de ser gratuitamente, porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a
a Abraão, a promessa da salvação, daquele que traria bênçãos para todas as nações. Amados, é impressionante quando nós vemos Moisés tirando o povo do Egito, da escravidão do Egito, e Deus instituindo a Páscoa como lembrança dessa libertação, instituindo um cordeiro a ser comido, macho, sem defeito, já apontava para Jesus Cristo como o cordeiro pascal que nos livraria do pecado. Paulo, na sua cabeça, estava tudo agora fazendo sentido, desde Gênesis, da palavra que Deus traz à mulher, a palavra que Deus traz a Abraão, a palavra que Deus traz a Moisés. A arca da propiciação, tudo ali já aponta para Jesus Cristo. Todas as festas judaicas apontam para Jesus Cristo. Os profetas falavam da vinda do Messias, falavam detalhadamente da vinda do Messias. Olha Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. A palavra de Deus fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho, e lhe chamarás Emanuel. Agora, Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Paulo olhava para o passado e dizia assim: tudo aponta para Jesus Cristo, tudo mostra Jesus Cristo, tudo fala em Jesus Cristo. Até o sábado, o dia do descanso, era para Jesus Cristo. Deus não precisa descansar, mas nós precisamos sim de um dia de descanso para adorarmos, para glorificarmos a Deus em agradecimento pela salvação única e gratuita em Jesus Cristo. O sábado foi feito para Jesus Cristo. Então era fácil Paulo olhar para o passado e dizer que Cristo nunca mudou. E aí Paulo olhava para o seu presente, como nós olhamos para o nosso, para o que está acontecendo. Eu, quando estava montando o texto, eu lembrei muito dos textos de João, o Evangelho de João. E são muitos textos, eu não vou lê-los todos. Anote aí na sua Bíblia, em João capítulo 4, versículo 4, Jesus diz que ele tem a água da vida para nós, quando ele encontra aquela mulher samaritana na beira de um poço, uma mulher que tinha vergonha das outras mulheres, porque ela tivera 5 maridos, vivia com um homem que não era casado, meio-dia, ali pegando água, desesperada, com medo, e Jesus disse: eu tenho a água da vida, quem beber desta água jamais terá sede. Quem é que não quer desta água? Quem é que não quer do presente essa água, que nos dá vida? E lá em João 6,35, Jesus diz que Ele é o pão da vida, Ele traz o nosso alimento, o nosso sustento espiritual, nesse mundo depravado, imoral, para que nós continuemos em pé, alegres no Senhor. Quem é que não quer este pão? Quem é que não quer este pão? No dia de hoje, Jesus nos diz em João 8,12 que Ele é a luz do mundo, que ilumina, que nos afasta do pecado, que nos mostra o caminho. Nos lembrando lá do Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Esse é o Cristo do hoje, é o Cristo do agora, é o Cristo que age na sua vida, na minha vida, onde nós estamos. Não apenas as promessas do Antigo Testamento, mas é o Cristo de hoje, que é vivo. Em João 10, 7 e 9, ele diz que Ele é a porta das ovelhas. É Ele que guarda, é Ele que protege a minha vida, como um pastor protege as suas ovelhas. Ele diz que jamais perderia nenhuma das ovelhas que o Pai lhe deu. Esse é o Cristo de hoje. Em João 10, 11 e 14, ele diz que Ele é o bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas. Lá em João 11, 25 e 26, ele diz que Ele é a ressurreição e a vida. Somente nele nós teremos a vida eterna,
somente Ele que nos liga. Ele vai dizer mais à frente, em João 4, em João 14, versículos 6 e 7, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Ele é o Pai, são a mesma pessoa, senão por Ele. Esse é o Cristo de hoje. Esse é o Cristo de hoje. É esse Cristo que estava animando e fortalecendo a Paulo no corredor para a morte. Em Colossenses 1,18, diz que Ele é o cabeça da igreja, e o primogênito dos mortos. A igreja do Senhor é o corpo e Ele é o cabeça que dirige. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Em Apocalipse 1,13, diz que Ele anda no meio da sua igreja, das 7 igrejas, de todas as igrejas, coordenando, acompanhando. Ele sabe de tudo que a igreja está fazendo, sofrendo ou se alegrando. Em Colossenses 2,15, diz que Ele triunfou sobre os principados da morte. Ele venceu a morte, o inimigo já está derrotado. Não há poder dele sobre nós que não possa ser impedido pela glória e pela honra do nosso Deus. Em 1 João 2,1, diz que Ele é o nosso advogado de defesa, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Ele vai nos defender. Ah, amados queridos irmãos, Paulo no corredor da morte se lembrava disso tudo e podia dizer assim: porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, porque ele cria também que o Cristo continua sendo o mesmo do futuro, do passado e do presente e do futuro, que Ele cumprirá cada promessa feita, que Ele consumará a história do homem, que Ele estará à frente do desfecho final. Os reinos se prostrarão, os reis se prostrarão. Vamos lá ver em João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3. Evangelho de João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3, ele diz assim: se preparando para se ausentar dos seus discípulos, sabendo que a morte se aproximava na cruz, Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E aí depois, mais à frente, nós vamos ver em Lucas capítulo 21, 25, Lucas 21, 25. Olha que maravilha. Olha a volta de Cristo, como será a sua segunda vinda. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, a angústia entre as nações e em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amados queridos irmãos, palavras de Cristo Jesus, palavras de Cristo Jesus, porque Paulo confiava de forma espetacular que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, conforme Hebreus 13, 8. Então ele podia dizer de forma espetacular no corredor da morte, algemado, machucado, abandonado, com frio, sem defesa,
estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ai, irmãos, que coisa maravilhosa! A fé de Paulo. E nós, nesse momento de pandemia, você, na sua casa, desanimado? Por quê? Você na sua casa, com medo? Por quê? Se o Cristo foi, é e será sempre o mesmo, imutável, maravilhoso, as suas promessas se cumprirão. Por que é que você está com medo? Por que que você anda apavorado? Olha o exemplo de Paulo, que abandonou tudo para seguir o Senhor e tinha uma fé inabalável. Quem é você? Quem é você? Por que é que você está com tanto medo ou preocupação? Falta de fé? Falta de intimidade com Deus? Palavras de Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4, 7. Não temos. Você não está sozinho. Não estamos sozinhos. Nosso Cristo, o Cordeiro Pascal, o prometido desde o Antigo Testamento, que nos fez inúmeras promessas, Ele é o nosso pão da vida. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ele é o nosso pastor. Ele é que nos guarda, nos protege. Ele cumprirá todas as promessas no tempo de Deus, no seu tempo. Consiga falar como Paulo. Eu sei em quem tenho crido. Uma expressão que demonstra intimidade, conhecimento profundo naquele a quem ele acreditava. E estava certo de que Cristo tinha poder para guardar o seu depósito, a sua vida eterna, a sua salvação, até a vinda. Olhe para dentro de você. Esse é o momento de reflexão. Para que essa palavra tenha vida, ela tem que ser aplicada à sua vida. Você crê nisso? Se você crê, se prostre aos pés do Senhor. Melhor lugar no mundo para nós vivermos é aos pés do Senhor. Esse é o grande exemplo que Paulo nos deixa. Um homem convertido, vivendo aos pés do Senhor. E por isso,
a sua fé era inabalável. Porque ele sabia que a vida eterna lhe era garantida pelo sangue de Jesus. Ele não estava com medo, porque ele sabia que em breve ele se encontraria com Deus Pai. Não tenhamos medo do que está acontecendo, ou do que vai, ou está por vir. Que tenhamos esta intimidade com Deus que nos dá força. E tenhamos a certeza de que algo muito melhor está guardado. Se você ainda não conhece esse Cristo, experimenta. Converse com Deus. E diga: Pai, eu quero conhecer esse Cristo. Eu quero sentir esse Cristo. Eu quero ter essa fé. Converse com Deus. Basta fechar os seus olhos e abrir o seu coração. Nós vamos orar. Senhor Deus, como é maravilhoso podemos chamar de Pai. Paizinho. Como é bom sabermos que nesse período difícil que estamos vivendo, estamos guardados pelas tuas mãos. Nada tocará em nós se não for autorizado. Teus anjos estão acampados ao nosso redor. Mas a nossa grande vitória não é aqui no mundo, mas é a vida eterna. Quando nós poderemos te ver face a face, poderemos rever nossos irmãos salvos, lavados no sangue de Jesus, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá rancor, não haverá fome. Quando voltaremos para a casa do Pai, desfrutaremos do jardim de oração. Ah, Senhor, coloque em nós esta certeza e que a paz de Cristo Jesus tome conta dos nossos corações. É o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável, incomparável de Deus Pai, o consolo e o conforto do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre.